Bom dia, alunos do 7º ano. Vamos continuar com as nossas aulas. Hoje um assunto muito importante, um assunto novo, que vocês não podem deixar de assistir essa aula, copiar no seu caderno, tudo isso aqui como a gente estivesse lá na escola, né? Copiar no seu caderno, copiar as anotações, igual você fazia em sala de aula. Então, copiar a explicação aqui de equações. Esse assunto, né, equações do primeiro grau, tá lá na unidade 7 do livro de vocês, né, lá na página 192. É um assunto bastante importante. O título, né, do capítulo é Equações e Inequações, mas hoje a gente vai começar a aprender o que são equações, qual é a definição de equações, e depois a gente vai nas inequações. Mas primeiramente, para a gente entender, né, o que é equações do primeiro grau, eu tenho que saber a definição de que é uma equação, né? Porque a gente vai aprender vários tipos de equações e resolver do primeiro grau, do segundo, biquadrada e vários outros tipos de equações. Então eu tenho que saber qual é a definição primeiro. Nessa aula de hoje nós não vamos aprender a resolver ainda. A gente vai aprender alguns termos usados, né? Alguns termos matemáticos usados nessa linguagem que a gente começa agora a mexer com números e letras. Então eu comecei aqui, né? Então anota lá qual é a definição de uma equação, tá? Então eu coloquei, ó, definição é uma sentença matemática com um sinal de igualdade, coloquei entre parênteses, em que os números desconhecidos são representados por letras. Esses números desconhecidos a gente chama de incógnitas. Então, incógnitas são letras. Que essas letras nada mais é que vão representar números. Quando eu aprender a resolver, eu vou descobrir o valor da incógnita. Uma equação vai ter um termo desconhecido, que a gente pode chamar de letra, de incógnita. Quando a gente aprender a resolver, eu vou descobrir o valor dessa incógnita, o valor dessa letra. Mas para isso eu tenho que saber o que é uma equação, né? Então, nos primeiros exercícios que a gente vai fazer, é isso que o exercício vai pedir para você identificar o que é uma equação, porque não é qualquer coisa que é uma equação, né? Tem diferença de expressão algébrica, né, para equação. Por isso que a gente estuda a álgebra. A álgebra é o momento, né, da matemática que envolve as letras. Agora, realmente, você está estudando a parte da álgebra em matemática, né, quando a gente mexe com equações. Então, a definição é essa. Então, eu coloquei alguns exemplos, ó. Para ser equação, primeiramente, precisa da igualdade. Porque se eu escrever algo assim, ó, e a gente já tinha escrito A mais 5 e não colocar a igualdade, esse exemplo, por exemplo, aqui, ó, não é equação, porque a definição de equação, ela precisa de uma igualdade, ela precisa de uma letra desconhecida, às vezes uma letra só, às vezes duas. A gente vai ver que tem equações com uma incógnita, com duas incógnitas, com três incógnitas, né? Então, normalmente a gente pode ter quantas incógnitas for possível, mas a gente vai aprender com uma, com duas, mas primeiramente a gente vai aprender com uma. Tá? Mas pode ter mais de uma letra desconhecida. Posso ter A e B na equação, X e Y, M, N, P e T, eu posso ter, né? Então, incógnita significa letras, tá? Então, a definição é essa. Para ser equação, primeiramente, precisa de uma igualdade e precisa de letra. Se não tiver letra e não tiver igualdade, não é equação, tá? Se tiver sinal de maior, menor ou diferente, se tiver esses sinais aqui, ó, maior, menor ou diferente, não é equação. Aí sim é quando a gente for estudar as inequações. Então tem que ter uma igualdade e tem que ter um termo desconhecido. Então, olha os exemplos que eu dei para você. Por que isso aqui é considerado uma equação? Tem uma igualdade para começar e tem um termo desconhecido, tem um x. Então, isso aqui é uma equação. Agora, como que resolve? A gente vai aprender na próxima aula, porque primeiro a gente tem que aprender os termos para depois aprender a resolver, tá? E tem muita coisa ainda pra gente saber.
Tem que saber, então, a equação tem que ter igualdade e tem que ter incógnito e tem que ter mais outra coisa que às vezes ele não escreve aí. Na verdade, não é porque ele não escreve, é porque quando você coloca essa igualdade, você cria dois membros. E tem exercício, às vezes, assim, pra você indicar quem que é o primeiro membro e quem que é o segundo membro da equação. Toda equação tem que ter igualdade, tem que ter incógnita, e ela vai ter, com isso, ela vai ter primeiro e segundo membro. O que é esse negócio de primeiro e segundo membro? O que vem antes da igualdade, a gente vai chamar de primeiro membro, depois da igualdade, segundo membro. Então, sempre ela vai ter só dois membros, tá? Esse aqui é o primeiro membro, segundo membro. O primeiro membro às vezes pode ser maior que o segundo membro. O primeiro membro pode ter mais termos do que o segundo membro. O segundo membro pode ter mais. Aqui ficou igual, ó. Você teve um termo antes, né? Porque você quer um termo, ó. Um termo que está acompanhado. Quando a gente escreve 3x, é que é 3 vezes o x. Primeiro, por enquanto fica vago, mas a gente vai aprender. 3 vezes o x é igual a 12. Você teve o primeiro membro que teve o 3x e o 12 estava no segundo membro. Esse está em um membro, esse está em outro. Olha outro exemplo, já é uma letra B. É uma equação? É. Tem igualdade, tem incógnitas, são letras, então é uma equação. Ah, professora, mas está repetido, tá? Mas tem a mesma incógnita. Aqui tem x e aqui tem x. Aqui, ó, eu continuo tendo. Antes da igualdade eu chamo de primeiro membro, depois da igualdade, segundo membro. Toda equação só tem dois membros, que não vai ter duas igualdades, ela tem que ter apenas uma igualdade. Só que às vezes, no exemplo B, ó, por exemplo, o primeiro membro teve mais termos. Quais são os termos do primeiro membro? 4x e menos 6. Esse aqui é um termo, esse aqui é outro. Quais são os termos do segundo membro? Menos 12x. Olha o outro exemplo. Tem igualdade, tem uma incógnita. Só que a minha incógnita agora é o y e ele está ao quadrado. Também é uma equação. Continua tendo, antes da igualdade, primeiro membro, depois da igualdade, segundo membro. Ah, mas o segundo membro teve zero, mas zero é um número. Ah, mas essa aqui é uma equação. Quando a gente for aprender a classificar ela em equação do primeiro grau, do segundo, né? Que isso aqui é outra etapa, isso aqui é uma equação do segundo grau. Essa vai resolver diferente dessa, tá? Nós vamos frisar mais para as equações do primeiro grau, mas aí depois a gente vai estudar. Ó, agora eu aprendi definição de equação. Eu aprendi que equação tem uma igualdade, tem primeiro membro e segundo membro. Ah, eu aprendi outras coisas. Aí eu vou aprender a resolver a equação do primeiro grau. Outro exemplo, tem uma outra equação. Tem igualdade, tem incógnitas. Aqui tem duas incógnitas, mas pode ter quantas incógnitas for. Continuo tendo primeiro membro e segundo membro. Porque se você tiver uma, assim, ó, 6 mais 4 é igual a 12, é igual a 12 menos 2... Né? Por exemplo, isso aqui é uma sentença matemática. Só que isso aqui está verdadeiro. Se você fizer 6 mais 4, que é 10, realmente é igual a 12 menos 2, que é 10. Mas isso aqui é uma sentença matemática, tem igualdade. Mas é equação? Não. Para ser equação, tem que ter igualdade, tem que ser uma sentença matemática, tem que ter uma igualdade, mas tem uma letra. Não tem letra aqui desconhecida? Aqui é número e aqui é número. Então, essa é a definição de equação. Equação é uma sentença matemática onde tem igualdade, qualquer coisa para o vídeo, né? Copia. Sentença matemática que tem igualdade, que tem dois membros, primeiro membro que vem antes da igualdade, segundo membro que vem depois, e tem um termo desconhecido ou mais de um termo desconhecido. É por isso que ele escreveu, são representados em que os números desconhecidos são representados por letras, porque pode ter mais de um termo desconhecido. Então, essa é a definição. Então, você vai mexer muito com isso aqui agora. Tem uma letra, tem igualdade, tem primeiro membro e segundo membro. Lembra disso? Tem exercício que ele vai pedir só para você indicar quais os números pertencem ao primeiro membro, quais os números que estão no segundo membro. Por exemplo, o 5 aqui está no segundo membro. A mais 3B está no primeiro membro. O 0 está no segundo membro. Y ao quadrado menos 9 está no primeiro membro. Outro termo muito usado na equação é quando ele fala raiz.
aí fica parecendo que eu estudei raiz quadrada, tem a ver com raiz. Não, aqui na equação, raiz significa a resposta da equação. Qual é a raiz da equação? Qual é o valor daquela letra desconhecida? Tá? Então, na equação, o termo raiz não significa nada a ver que a gente vai tirar a raiz quadrada. Raiz significa resposta. Qual que é a resposta para aquela equação ser verdadeira? Então, eu escrevi aqui, ó. Raiz de uma equação é o valor da letra que substituímos na equação e a sentença fica verdadeira. Porque sem você saber resolver, se o exercício pedir para você verificar se o número é raiz daquela equação, ele está querendo dizer que a letra vale aquele valor, você vai lá na equação e substitui. Por exemplo, talvez fica vago, ó. Vou dar um exemplo aqui para você. Exemplo, vou colocar o exemplo aqui, ó. Letra A, que é a equação. 3x é igual a 12. Aí o exercício pede assim, ó. Verifique, né, se, por exemplo, menos 4 é raiz dessa equação. É raiz da equação, tá? Ele tá pedindo para você ver se isso é verdadeiro ou não. Tô fazendo uma pergunta, ó. Dada a equação 3x igual a 12, né? Será, né? O menos 4 na palavra talvez não poderia ser, aí coloca assim, ó, vírgula, né? Dada essa equação, menos 4 é raiz da equação aqui, ó. Será que o menos 4 pode ser raiz dessa equação? Eu não sei resolver ainda essa equação, mas quando eu souber resolver vai ficar muito mais fácil. Mas eu sei tirar a prova. Raiz é como se eu tivesse tirado a prova. Ele está afirmando para mim, será que o x pode ser menos 4? Como que eu verifico se um número é raiz de uma equação sem saber resolver? Nós não estamos resolvendo, eu só estou verificando se o menos 4 pode ser raiz. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que a minha letra x vale menos 4. Então, eu vou lá na equação e troco a letra por menos 4. Eu venho aqui, ó, todo número que está do lado da letra, ele está multiplicando. Nós vamos aprender muito isso. 3x é 3 vezes o x. É lógico que agora é o começo, né? X sozinho, ele vale 1x, tá? Então, todo número que estiver do lado da letra, ó, quando você escreve A, ele é 1 vezes A. 3b é 3 vezes b. 4x é 4 vezes o x. O que é y ao quadrado? Y vezes y. Então, eu vou substituir, né? Então, 3x, ele está afirmando para mim que o x vale menos 4. Eu vou usar o parênteses. É igual a 12? Será que isso aqui é verdadeiro? Se você multiplicar menos 12 é igual a 12, isso aqui deu falso. Então, o menos 4 não pode ser raiz dessa equação. Quem seria a raiz dessa equação? O 4 positivo. Se eu tivesse falado 4 é raiz da equação, aí se eu tivesse colocado mais 4, né, e você tivesse vindo aqui, ó, e substituísse isso aqui por mais 4, aí sim daria mais 12. Então, quem é a raiz dessa equação? O 4, e não o menos 4. Então, quando o exercício pedir para você achar a raiz de uma equação, é achar a resposta da equação, tá? Saber se aquele número pode ser o valor da letra. Quem é o valor da letra aqui nessa equação? É o x aqui tem que valer 4 e não menos 4. Então, você viu que, na verdade, eu não estou preocupada. Você tem que aprender os termos. Você tem que saber o que é uma equação, o que é primeiro membro e segundo membro, o que é raiz, o que é conjunto universo. Vai aparecer muito isso. Ah, nós vamos resolver a equação agora no conjunto universo. O conjunto universo é representado pela letra U maiúscula. Porque até agora, você viu, gente? Por isso que uma coisa depende da outra. Nós estudamos 3 conjuntos. O meu universo só está dentro do conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Então, às vezes, o exercício vai muito falar assim, ó, resolva a equação dentro do conjunto universo que... Aí ele coloca assim, ó, U igual a quê? Aí você fala, meu Deus, que esse U é igual a quê? Ele está falando que a equação que você está resolvendo nesse momento
eles pertencem ao conjunto dos números racionais. Por isso que não pode, gente, deixar a matéria acumular. Tem que lembrar o símbolo lá dos conjuntos. Por enquanto, o meu conjunto universo são 3 conjuntos. O meu universo ainda está pequeno. Eu vou aumentar ele mais quando eu for para o 8º, quando eu for para o 9º, porque vai ter mais conjuntos. Então, tem 3 conjuntos universos que a gente já estudou até agora. E essas equações vai ser representada dentro desses conjuntos. Então, isso aqui, por enquanto, eu só quero que você entenda. Conjunto universo, quando ele estiver relacionando aos conjuntos. Conjunto solução. Conjunto universo é representado pela letra U. Conjunto solução é representado pela letra S. Ai, meu Deus, o que é conjunto solução? É quando a gente resolver a equação, a gente tem que colocar essa resposta dentro de um conjunto solução. Por exemplo, quando eu resolvi essa equação aqui, essa equação 3x é igual a 12. Quando eu resolvi ela e achei que a minha raiz, na verdade, dessa equação, não foi o menos 4, foi o 4. O valor do x aqui, para ser verdadeiro, o x tem que ser 4, né? A minha raiz dessa equação é 4. Aí eu posso representar essa raiz dentro de um conjunto de solução. Aí a gente coloca a resposta assim, ó, é S de solução, né? E dentro dessa chave eu coloco qual é a solução, que é o 4. A minha solução dessa equação, para ser verdadeira, a minha letra só pode ser 4, tá? Toda equação, tá, do primeiro grau, quando a gente for aprender a resolver, isso aqui é um exemplo de uma equação do primeiro grau, mas depois a gente vai falar de equação do primeiro grau, tem uma solução, uma raiz. A única raiz dessa equação é o 4, tá bom? Então, é realmente um assunto novo, é o começo, você viu que eu dei uma noção, tem no livro de vocês, volta à aula, né? Tenta entender o que é uma equação primeiro. Se ficar com dúvida, volta de novo, mas na próxima aula a gente vai falar mais disso, tá bom? Então não deixe de acompanhar. Escreve no seu caderno o que é uma equação, tenta entender que é equação, tem que ter uma igualdade, tem que ter um termo desconhecido, tem que ter primeiro membro, segundo membro. Comece a entender que raiz é resposta, conjunto universo é quando a gente vai falando dos conjuntos, conjunto solução é a resposta da equação. Aí vai estar na descrição do vídeo que vai ter uma tarefinha para casa, que é a página 196 no caderno com o enunciado. Mas os exercícios é só o começo, é para você ver se é equação, para você indicar quem é o primeiro membro, quem é o segundo membro. Eu quero pelo menos que você tenta. Se você não fizer meus exercícios, você não vai aprender, né? Exercício é para a gente praticar a aula que a gente assistiu. Então não deixe de fazer o exercício. Na próxima aula, tá? A gente corrige esses exercícios. É lógico que eu vou corrigir o da página 129 ainda de propriedade de potência. Aí na outra aula eu faço a correção desses exercícios. Próxima aula, correção da página 129. Na outra, correção desses exercícios aqui, tá bom? Beijos e até mais!